Oi, esse aqui é o quinto vídeo do Vedexmas, o Veda fora de hora que eu estou fazendo aqui nesse finalzinho de 2019, em dezembro. E para agora vamos mostrar os melhores e piores pôsteres que vieram nos folhetos informativos da Caixa Mistério, tag Experiências Literárias, tag Inéditos, a famosa caixinha laranja. E tudo isso lá do ano de 2018. Tá um pouquinho fora de hora, meio atrasado, mas tudo bem. Bom, a ideia desse vídeo aqui é continuar algo que eu comecei lá no Veda passado, em abril aqui também de 2019, onde eu gerei 3 vídeos a respeito de melhores e piores. No caso, era sobre as capas dos livros contidos nas caixas mistério da empresa Tag Experiências Literárias. A saber, né, a caixa laranja, que é objeto aqui desse livro, a Tag Netos, e também da caixa azul, a Tag Curadoria. E lá eu fiz os melhores e piores referente às capas de vários livros dessas duas caixas, sempre do ano de 2017 e 2018. Óbvio que eu já fiz meio atrasado, se foi em abril desse ano, né? Demorou para começar a fazer isso, mas por que eu fiz? Porque na verdade eu nunca tinha pensado nessa ideia de gerar um vídeo de melhores e piores a respeito não exatamente sobre as histórias das publicações, que é o que a gente geralmente faz ao final dos anos. Mas não, eu vou fazer também sobre os outros objetos, justamente porque é uma caixa que vem várias coisas dentro. Geralmente nessas caixas aqui vem um livro, seja em brochura ou capa dura, também um marcador de página, um folheto informativo ou então uma revistinha e também mimos, relacionados às vezes às obras da vez ou à literatura em geral. No caso aqui da tag Experiências Literárias, tag Inéditos, a caixa laranja, sempre temos, no ano de 2018, apenas o livro brochura, o marcador de página e o folheto informativo, que é o que eu vou mostrar aqui, porque no verso desses folhetos informativos eles colocavam um pôster feito por um artista convidado que fazia uma certa interpretação a respeito da história da vez. E obviamente, né, aqui a gente não vai tocar no assunto dos livros, mesmo porque, confesso, nenhum desses livros eu acabei lendo até hoje. É muita coisa para ler, eu acabei deixando de lado, por enquanto, os livros da tag Inéditos. Mas são bons, não estou dizendo que são ruins não é por causa disso que estão parados na estante. Mas enfim, não vou tocar no assunto das histórias, então talvez atrapalhe um pouco a interpretação do que o artista da vez quis dizer com aquilo, talvez sim, talvez não, não importa. Realmente a nota que eu vou dar aqui e atribuir os 2 melhores e os 2 piores para essas nove pôsteres é realmente uma questão de gosto pessoal, se comunica talvez alguma mensagem ou não, ou se simplesmente é bonito ou não. Enfim, vamos então começar mostrando, abrindo aqui cada um dos folhetos informativos e mostrando qual é o visual desse pôster do artista convidado. O primeiro deles, de vez em quando eu não vou falar o autor da obra da vez, porque realmente às vezes em alguns folhetos aqui, pelo menos na capinha, não está colocado o nome do autor. Uma mancada deles, mas vai aparecer aqui embaixo na legenda. Vamos começar então com o primeiro, que foi em abril lá de 2018, do livro A Boa Filha, de Karen Slaughter, ou algo bem parecido. Abrindo aqui, a gente logo descobre uma imagem interessante. Olha só, vou mostrar aqui no geral, depois eu vou mostrar com mais detalhes. Tá bem bacana, eu achei interessante. Depois, já no mês seguinte, em maio, foi o livro Stalker. É um dos que não está aparecendo o autor aqui, mas está aparecendo na legenda para você. Abrindo rapidamente, temos uma imagem um pouco mais simples, eu diria. Mas, até aí, tudo bem, não tem problema. Continuando, em junho tivemos o livro A Vendedora de Livros, também sem autor aqui aparecendo. Eu não sei porque eles fazem isso, mas só dificulta, né? Um cidadão que depois, meses ou anos depois, queira fazer algo semelhante a esse vídeo. Mas está aqui o pôster que tivemos aqui atrás. Também algo um pouquinho simples, mas não tem problema. Depois, em julho, se eu não perdi a contagem, temos o pôster do livro Fique Comigo, da escritora Ayobami Adebayo, que é exatamente este daqui. Bastante interessante, olha só. Bacana. Depois, continuando, em agosto, se eu não perdi a contagem, do livro O Quarto em Chamas. Também sem um autor aqui aparecendo, mas está aí na legenda. E abrindo aqui rapidamente, temos a imagem, que é esta daqui. Parece um pôster de cinema. Bacaninha também, gostei. Depois, já em setembro, se eu também não perdi a marcação,
do livro Southernmost, também sem o autor aqui aparecendo. Fazer o quê? Dá para achar, né? Mas eu tenho que caçar mais um pouco. E aí temos essa imagem aqui, bastante interessante também, bem colorida, chamativa. E continuando, já em outubro, temos o livro A Filha do Rei do Pântano, escrito por Karen Dionne. E temos a imagem aqui, bem interessante, chamativa, olha só, bacana também, não é mal. Depois, em novembro, já quase acabando, do livro Existo, da Meg O'Farrell, com esta ilustração feita por algum artista, e depois, claro, eu vou falar quem são eles. Aqui uma imagem mais minimalista, com certeza, entre todas essas que já apareceram. Por fim, em dezembro, o livro Todas as Cores do Céu, da Amita Tracy, que é esta ilustração aqui. Vejamos, está aqui, bem bacana também. Ou seja, foram esses os pôsteres que vieram lá em 2018, nessas 9 edições. Aliás, antes de mostrar os detalhes delas, deixa eu dar uma dica também para vocês. Vocês podem achar, poxa, é uma caixa talvez um pouco mais simplificada do que a outra caixa até curadoria, que lá vem um livro em capa dura, vem um box que envolve o livro, também um marcador de página e mimos. Será que essa edição então da Inéditos é mais simplificada? Sim, a ideia inicial deles era essa, porque eles queriam atrair um público diferenciado. Se lá na tag Curadoria Caixinha Azul era um público que gostava de clássicos, de livros um pouco mais cabeças, a ideia para a tag Inéditos, a Caixinha Laranja, é um público mais que gosta de livros mais dinâmicos, daqueles que você não consegue largar, você vai lendo e quer terminar logo a leitura para descobrir como a história se encerra. Geralmente thrillers é o que mais aparece dos títulos por aqui. E portanto, por causa dessa pegada mais popular, eles decidiram meio que economizar um pouco, né? Já uma segunda caixa não daria certo, talvez não tivessem certeza que seria um bom produto também no mercado, então eles decidiram, digamos que, economizar em certos pontos. Eles tiveram essa ideia de colocar um pôster meio que para compensar pouco trabalho gráfico em cima de todos os itens. Pelo menos eu penso assim. Aí, no ano seguinte, em 2019, eles trocaram, eles tiraram o pôster aqui atrás de todos os folhetos informativos. Ainda vem um folheto informativo com algumas informações referente à história, referente ao autor, mas em vez de ter o pôster aqui atrás, eles fizeram algo que eles envolvem agora o livro brochura. Na verdade, é uma sobrecapa, uma ideia bastante interessante. Claro, gerou algumas dificuldades, por exemplo, não se dá para contar uma historinha, digamos assim, uma interpretação mais apurada em cima do livro da vez, porque se a imagem ficar toda envolta dentro do livro, dobrada e tal, não dá para perceber exatamente os detalhes, portanto, vira uma imagem um pouco mais abrangente, com certeza mais gráfica, digamos assim. Mas deixa de papo furado, né? Vou mostrar com mais detalhes aqui, porque talvez vocês não tenham visto direito as imagens. E voltando então lá para o livro de abril, titulado A Boa Filha, eu já informo para vocês que quem fez a ilustração foi a Xana de Moura, uma porto-alegrense. E claro, vendo mais detalhadamente, a gente percebe que a arte aplicada aqui provavelmente é gouache, se não me falha a interpretação aqui, né, a percepção. E a imagem aqui é bastante interessante, ó. Ela tem vários elementos, tem essa casa em chamas ao final aqui, uma menina que está em direção a ela, alguns animais, curiosamente, né, também uma melancia, vai saber o que está acontecendo aqui. E embaixo, uma floresta, como se fosse aqueles globinhos de neve, né, do Papai Noel, né? Algo bem parecido, né? É uma imagem bastante interessante aqui desse mês, justamente porque tem vários elementos e mesmo assim não é algo gritante, né? Porque as cores estão uns tons bem suaves. Eu gostei bastante aqui desta ilustração. Como eu disse, a ideia aqui não é procurar uma interpretação justa para a história da vez, porque não importa realmente. Mas, continuando. Agora para o livro de maio, intitulado Stalker, eu digo também que quem fez a arte foi o Antônio Maza, 23 anos, e é um paulista. E vocês podem perceber que é algo muito mais simples em comparação ao primeiro. E dá para perceber também, pelos detalhes ali da parte de cima e também da parte inferior, que aqui é como se ele tentasse reproduzir uma imagem do Instagram. Uma ideia interessante, talvez se conecte bastante com a história da vez, não dá para saber. E temos aqui algo quase minimalista de uma ferrovia,
os trilhos e a composição um pouco mais lá para o ponto de fuga da imagem. É algo interessante, mas uma imagem mais escura não deixa de ser também algo atraente. Essas partes mais iluminadas aqui, embora a gente não veja iluminação nos postes, né? Mas tudo bem. Algo ao mesmo tempo simples, mas também instigante. Não é feio, é simples, mas não é feio. Eu gostei bastante também. E agora, em junho, do livro A Vendedora de Livros, vemos que quem fez a ilustração foi a Beatriz Leite, de 22 anos. E a gente pode perceber que também temos uma coisa também talvez mais simples ainda. Quase como um pequeno recorte. Aliás, 3 recortes. A gente tem essa figura feminina, esse copo com flores aqui, né, uma mão segurando, e abaixo alguma coisa parecida com montanhas, né, não parece uma mesa. E também alguns cristais caindo aqui, que talvez sejam de neve. Algo bem mais simples, com certeza. E de novo, isso aqui a gente pode perceber que é uma composição que talvez tenta remeter a algum detalhe da história da vez, a tal vendedora de livros, né? Inclusive a figura feminina está segurando algo que se parece mais um fichário, não um livro, para falar a verdade, né? Mas tudo bem, né? Sim, é uma arte enigmática, com certeza. Não chega a ser feia, mas é um pouco mais simples do que as outras. Embora eu goste bastante de artes bem minimalista, com certeza. Mas, voltando então para o próximo livro, nós temos que em julho o livro Fique Comigo teve essa arte do artista, ou melhor, da artista nigeriana Jekinlato Una. E se não me falha a memória, a autora do livro também desse mês era uma nigeriana. Mas o que importa é a arte que vocês já estão vendo aí, né? Que é algo bastante interessante. Simula um pouco os mosaicos, né, de vidro aqui nessas 3 figuras. 2 homens e uma mulher. E vocês podem perceber que 2 deles estão chorando. O terceiro, não sei, não tenho certeza. Pelo menos não parece a lágrima. Mas é algo bastante interessante, com um visual bem atraente. E eu arrisco dizer que talvez essa imagem se conecte bastante com a história do livro daquele mês, com certeza. Mas, como eu disse, a gente não tem como avaliar. O que importa é o visual geral e eu acho bastante bonito. Com certeza eu posso dizer que isso aqui é bonito. Vale colocar como um pôster na parede. Gostei mesmo. E lá no livro de agosto, que foi o quarto em chamas, tivemos a ilustração de Rafael Sarmento, de 37 anos, lá do Rio Grande do Sul. E ele fez uma imagem interessante que simula bastante um pôster de cinema com essas 2 figuras aqui que parecem ser detetives, obviamente, né? Ou talvez um amador e um profissional, vai saber, né? Mas com certeza é daquelas histórias que eu comentei, que a maioria, na verdade, da tag Inéditos, que são histórias de thriller, de suspense, mistério, um pouco de investigação, para solucionar algum crime. Temos aqui um homem um pouco mais de idade, não muito também, né? Uma jovem, e ela que está segurando a arma. E um visual que, se vocês repararem, parece realista, mas também um pouco caricato, se você focar o semblante dos 2 personagens aqui retratados. Algo bastante curioso. E tem essas folhas também voando aqui, né? O que serão isso? Relatórios? Livro? Vai saber o que é. Não dá para entender direito, mas não tem problema. Eu também achei o visual bastante atraente, interessante mesmo. Tem um bom colorido, né? Esse tom de vermelho aqui em volta dos personagens está muito bacana. Gostei bastante. Depois nós vamos pular para setembro com o livro Southernmost. E o artista daquela vez foi o Helder Oliveira, de Belém do Pará. Então dessa vez eles não colocaram a idade, né? Coisa que eu até comentava quando fazia o unboxing, né? Que por que eles colocam o detalhe da idade dos ilustradores? Nunca entendi esse elemento colocado. Enfim, a arte que é o que importa. Temos também aqui algo bastante chamativo em termos visuais, o colorido, né? Essa predominância desse verde aqui, nessa cidade aqui estilizada, está bastante interessante, que provavelmente é a tal Southernmont, né? Afinal de contas, né, depois temos Atlanta, depois Nashville, por aí. É o caminho para essa cidade. Temos elementos como carros, tratores, os prédios, caminhões, vaquinhas e um pouco de sol. Tem uma conectação também de LGBT aqui no canto, porque nós temos o tradicional arco-íris.
E quando eu estava passando o olho ali na parte informativa do folheto, eu vi que parece que a história realmente tem elementos LGBT com certeza. Ou seja, apenas por um detalhe de colocar o arco-íris já se remete à história com mais precisão. De uma maneira bem simples, né? Não precisa complicar. Mas de todo modo, eu gostei. Pelo meu gosto, está bem simpática esta imagem. E passando agora para outubro, com o livro A Filha do Rei do Pântano, tivemos a arte de Gilmar Fraga, que é uma imagem mais abstrata. Olha só, predomina uma figura feminina e vários elementos passam por ela. Um lago, uma casa, numa situação noturna. Temos até um pássaro aqui, um pelicano. Que diabo é isso aqui? Não, é uma garça. Não sei. Temos uma árvore ali atrás também. É uma arte mais enigmática, mas também bem chamativa. Eu posso dizer que eu gostei também. Agora, em outubro, lá para o livro Existo, aconteceu algo que eu não entendi direito. Sim, tínhamos a ilustração atrás do folheto, que é essa aqui, bem minimalista também. Só que, de uma maneira que eu não entendi, eles não colocaram a autoria desta imagem. Realmente ficou faltando, não sei se eles esqueceram ou talvez fosse uma imagem comprada, vai saber. Não foi uma imagem solicitada para ser feita exclusivamente aqui para Tag Inéditos. Não dá para entender, e como eu não procuro ficar vendo os e-mails da empresa, justamente para não pegar algum spoiler do livro da vez, pode ser que num deles tenha comunicado quem foi que fez a arte, mas acabou passando batido. Mas o que importa realmente é a imagem, que obviamente parece o oceano com ondas um pouco pesadas, altas, e vocês podem perceber que temos uma flor aqui se despetalando completamente, algo que curiosamente até a gente pode refletir um pouco sobre o título do livro, né? Existo, e essa imagem aqui pode-se dizer que diz muita coisa, comunica alguma coisa, não dá para dizer que não, mesmo com pouquíssimos elementos. Pena que não dá para saber quem foi que fez, né? Fazer o quê? E finalizando em dezembro para o livro Todas as Cores do Céu, temos essa ilustração da Nath Araújo. E uma coisa curiosa que aconteceu nesse mês foi que a própria ilustradora gerou um vídeo e colocou no YouTube, demonstrando para nós como ela fez a arte. Um vídeo bem bacana. E com ele até podemos perceber que mesmo a arte que aparenta ser simples também dá trabalho de ser feita. E realmente podemos dizer que é uma arte sem o rococós, mas mesmo assim comunica bastante coisa. Como por exemplo, principalmente, né, o olhar desta personagem colocada aqui. Provavelmente, claro, faz referência à história deste mês. Bom, e agora só resta apontar os melhores e piores entre esses 9 pôsteres. Claro, na minha opinião. E para chegar a algum resultado, eu coloquei todos eles lado a lado e tentei fazer um comparativo para ver se eu conseguia isolar uma coisa da outra. Porque vale lembrar, né, ao longo do vídeo praticamente eu disse que todas as artes estavam boas. Eu nunca disse que uma era horrível, por exemplo. Talvez tinha dito que uma podia ser um pouco mais fraca que a outra, mas vá lá. E uma coisa curiosa acabou acontecendo, vendo todos eles juntos, né? Eu percebi um elemento comum e eu achava que isso não ia acontecer, porque foram convidados 9 artistas diferentes, então tendiam a fazer coisas completamente não parecidas, mas não foi o que aconteceu. Um certo elemento ficou um pouco repetido, daqui a pouco eu falo neles, mas eu tinha falado lá no começo do vídeo que eu iria apontar 2 bons e 2 piores aqui entre os posters. Então é o que eu vou fazer agora, começando, claro, pelos piores, que foram coisas mais, digamos, simples. A começar por esse daqui, que eu não me lembro agora de qual mês que foi, mas era aquela arte que tinha uma certa colagem de imagens, provavelmente de um banco de imagens, e se pegou uma figura feminina, mais um vaso, mais algo que parecia montanhas, um elemento gráfico aqui, juntou tudo e chegou a um resultado que eu até achei interessante. Não muito maravilhoso, mas sim, não é feio. Não dá para dizer que isso aqui é feio, mas talvez seja fraco. Lendo talvez o livro, encontremos mais referências em uma coisa com a outra. Mas de qualquer forma, eu achei um pouco fraca essa arte. Portanto, fica entre os piores. Agora, aquela que eu não gostei mesmo foi essa daqui que remetia ao Instagram, que é uma coisa que podemos dizer um pouco batida, e a gente olha esta arte aqui do trem e não chega a conclusão nenhuma, né?
obviamente, como eu comentei, né? A gente não pode se valer da história do livro em si, apenas do que a gente olha e percebe alguma coisa. Tá, a gente vê isso e diz, e daí? Né? Eu achei fraquinha mesmo, com certeza a mais fraca das artes desses pôsteres aqui. Agora, aquilo que eu ia comentar, que eu acabei percebendo que se repetiu, foi que apareceu a figura humana em vários dos pôsteres por aqui. Olha só, deixa eu catar eles aqui, porque estão quase caindo. Temos aqui, 3 deles aconteceu a mesma coisa. E o que foi? Foi a aparição das figuras humanas. No caso aqui, ó, um casal. No outro, temos 3 pessoas, 2 homens e uma mulher. E mais uma vez aqui temos 2 mulheres. E a gente pode levar em consideração até aquela arte um pouco mais abstrata, que tem uma figura feminina, claro, não muito realista, mas tem esses elementos vazados pelo corpo dela. Ou seja, na verdade, 4 artistas se basearam no mesmo modelo, de se valer de personagens da história, claro, com certeza, e fazer uma arte muito parecida, expondo quase a figura humana no mesmo tamanho, no mesmo enquadramento. Ou seja, isso, como eu disse, ajudou a diferenciar essas artes e deixar muita coisa repetida, embora por muitas pessoas diferenciadas. Olha só que coisa curiosa. Mas enfim, as 2 melhores ilustrações foram até as mais simples, podemos dizer. A primeira que eu vou mostrar para vocês, inclusive, foi a primeira mesmo. Foi lá do primeiro livro de abril de 2018. Lembram aquela arte que era um pouco simples? Pois é, da menina que vai até uma casa em chamas e tal. Poucos elementos aqui na imagem, aliás, muitos elementos na imagem, só que de maneira tratada sem muitos rococós. E aliás, em outro mês, outro pôster também se valeu de muitos elementos, só que estava um visual mais pesado. Aqui ele está leve, principalmente pela técnica empregada na construção dele, que deixa tudo suave mesmo. Enfim, gostei bastante, então fica em segundo lugar. Agora, em primeiro lugar, talvez muita gente ache fraca demais, mas foi que eu gostei por causa da simplicidade mesmo, que foi este daqui, olha só. Não lembro qual mês que foi, mas tem aquela imagem da flor que está se desmanchando em meio às ondas do mar. Uma coisa muito simples, não tem nada demais. Como eu disse, muita gente pode dizer que isso aqui é uma das mais fracas, mas acho que se identifica bastante. É do livro, aí a gente pode até lembrar um pouco do título do livro, né? Existo, existo, existo. E a gente vê essa imagem de algo se perdendo, frágil, na imensidão do mar, uma coisa super forte. Acho que tem tudo a ver com o texto, mesmo não sabendo nada da história. É a melhor imagem, com certeza, dos pôsteres lá do ano de 2018. Mas vocês têm uma opinião diferente? Coloquem aqui nos comentários do vídeo. Com certeza vai variar bastante, de pessoa a bastante, a percepção do que é bom e do que é ruim. E agora eu faço o convite para vocês, na próxima sexta e sábado, a caixa curadoria será a bola da vez, porque eu farei o vídeo, 2 vídeos na verdade, né, de melhores e piores mimos que vieram dentro das caixas dos anos de 2017 e 2018. Serão 24 mimos a serem avaliados aqui entre os melhores e piores. Para quem acompanha os unboxings das caixas, até já sabe o meu gosto pessoal do que eu considero uma coisa boa, razoável e mais ou menos. E sempre, talvez vocês possam adivinhar os finalmente ali dos resultados. Bom, de qualquer forma, vai ser divertido. Próxima sexta e sábado, mais 2 vídeos aqui para o Vedexmas, que é o jeito que eu estou chamando o Veda fora de hora temporão aqui no finalzinho de 2019. E para amanhã nós temos o 6º vídeo, que será uma resenha do livro Sonhos Elétricos de Philip K. Dick, a penúltima história lá daquela coletânea. Bom, enquanto o próximo vídeo não chega, a resenha de amanhã, eu deixo aqui do lado 2 outros vídeos que já aconteceram aqui dentro desse Veda temporão. E